Para mim está gostoso aqui. Glória a Deus. Mas nós temos um tempo, né? Vamos cumprir. Tá bom? Números 21. Todos encontraram? Diz assim, verso 5. E o povo falou contra Deus, contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que mordessem o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e a põe sobre um haste, e será que ele verá todo mordido que olhar para ela. Amém, meus queridos? Pode se assentar na presença de Deus. Irmãos, nós não podemos fugir desta realidade. Nós estamos caminhando para uma promessa muito maior do que foi feito para o povo de Israel quando eles saíram lá do Egito. Porque quando eles saem do Egito, a promessa é que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Mas Deus não isentou deles ter desafios para chegar até aquela terra. E nós sabemos, meus queridos, que nós vivemos a mesma situação, mas a promessa agora ela é muito maior, muito melhor, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa ainda vai ser muito maior do que a da primeira. Mas se percebe, meus queridos, a luta que nós temos. A gente para conversar com alguém, a gente vê o tamanho das aflições e das lutas que tem pairado sobre o coração daqueles que estão incumbidos de chegar para receber a recompensa dada pelo Senhor. Os desafios que nós estamos vendo, cada um enfrentando, cada um passando, um de uma maneira, outro de outra maneira, enfim, nós vemos que os desafios são muitos, mas tem muita gente que no momento desse não entende o propósito de Deus, não entende a luta, não entende a aflição, e muitas vezes vem ao coração, sabe o que? Uma insatisfação tão grande. Eu conversava com os irmãos agora há pouco, e a insatisfação que a gente comentava que sempre surge é essa: por que está acontecendo isso? Não estou entendendo. Se eu estou indo para um projeto de Deus, né? Se Deus está me permitindo ou me tirou para cá para fazer algo novo na minha vida, o porquê de muitas circunstâncias, o porquê de muitos problemas, o porquê de muitas lutas que têm pairado sobre o meu caminho, sobre a minha vida. Eu quero dizer que você é um bem-aventurado de Deus. Vai ser provado, é ser bem-aventurado, sim, porque a Bíblia diz assim, que ele faz o quê? Com quem ele ama, açoita. E Deus percebia a necessidade que o povo de Israel tinha de não andar pelos seus conhecimentos, pelos seus sentimentos, por aquilo que eles achavam, porque se eles tomassem rumo que não agradava a Deus, certamente eles iriam para o caminho do quê? De destruição. Então, irmãos, Deus muitas vezes querendo ver o nosso bem, querendo ver algo acontecer de extraordinário na nossa vida, no momento que nós estamos fracassando, que nós estamos ficando um pouquinho acomodados, Ele permite circunstâncias na nossa vida. Sabe para quê? Para nós deixar de crer naquilo que a gente tem e começar a confiar somente no Senhor. O povo tinha promessa, o povo tinha a presença de Deus com eles, o povo tinha sinais que realmente Deus estava no meio deles, mas de repente eles olham e lembram do Egito, vem uma insatisfação no coração,
e aquilo se tornou um grande impedimento para eles chegarem lá sem pagar um alto preço pela sua própria conduta. Mas eu fico olhando para a palavra de Deus. Eu observo, meus irmãos, essa noite, glória a Deus, a Bíblia nos trazendo antes que a importância, dessa experiência nasce por quê? Porque Jesus, ele utiliza lá no livro de João, capítulo 3, verso 14, onde ele diz que ele também se tornou como esta serpente nos dias de hoje, para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão duvidosos, para aqueles que muitas vezes se perturbam por causa de uma situação, por causa de uma dor, de uma enfermidade, de uma luta, de um sofrimento. Ele quer se colocar nessa noite dizendo assim: se olhar para mim, vós tereis condição de continuar o trajeto. Olha a sabedoria de Deus. Deus percebendo a murmuração do povo, os questionamentos contra o líder que Deus havia levantado, Deus percebendo que eles reclamavam até do alimento que Deus dava para eles naquele caminho. Deus então se preocupa de providenciar o quê? Serpentes que picavam aquele povo, e a Bíblia vai dizer, irmão, que muitos morreram pelas picadas da serpente, por uma determinação de Deus, somente por escolhas que eles faziam que não era agradável a Deus. Questionamento. O primeiro estado, murmuração. A Bíblia vai dizer que eles murmuraram contra o Senhor, no versículo 4, verso 5. Murmurou por muitas vezes, eu disse 10 vezes murmurando, no livro de Números, capítulo 14, verso 22. Agora, não são as circunstâncias, mas sim o coração mau que provoca essas murmurações. Sabe por quê? Satanás, ele apresenta a Deus como o quê? Um Deus duro, parece que Deus é injusto. E é o que nós mais estamos vendo nesses dias, alguém dizendo: onde está Deus? Por que da minha luta? Por que da minha causa? É que a gente não recebe isso como um abraço, porque quando ele está corrigindo, é porque ele ainda tem um propósito. Quando ele está apertando, é porque ele ainda tem compromisso com a tua alma. Mas o dia que ele te deixar à vontade, você vai trilhar o seu caminho, mas vai te levar para uma perdição, ou pode se perder o trajeto e não herdar a promessa que Deus um dia fez para mim e para você, acerca do novo céu e de uma nova terra. O que se percebe nesse povo, irmãos, é que eles queriam seguir o caminho ordenado por Deus, eles não queriam seguir conforme Deus havia determinado. Então agora eles se tornam tolos. Eles queriam ir para Canaã, mas não pelo caminho escolhido por Deus. Eles queriam traçar o seu próprio caminho. Sabe aquela pessoa que quer servir a Deus, mas diz assim: não, Ele não manda na minha vida. Quer servir a Deus, mas escolhe o seu trajeto. Não, faço do jeito que eu quero. E não é assim, irmãos. Aleluia. Quantas vezes nós estamos fazendo assim e estamos declinando, estamos fazendo assim e estamos descendo, estamos fazendo assim e estamos perdendo a possibilidade da graça que é nos oferecido. Sabe por quê? Enquanto alguém está olhando por fora, Deus está contemplando o sentimento que está dentro do coração. Deus, Ele contempla todas as coisas. Então se tornaram tolos, querendo ir para Canaã, mas não pelo caminho escolhido por Deus. Então isso trouxe para eles o quê? Lutas e aflições. Aí Deus leva eles a passar por um momento tão extremo da vida deles, de perca, de morte, de dor pelas picadas da serpente. Aleluia. Deus começa a perguntar àquele povo, Deus começa a enviar ou permitir as pragas chegar até eles através daquela serpente, de forma que eles pensam assim, que tudo aquilo que eles tinham adquirido até ali, agora estavam perdendo, e precisavam fazer o quê? Um conserto com Deus. Aleluia. E se voltar para Deus, pedir perdão para Deus, fazer um recalcular, aleluia, o trajeto que eles estavam fazendo, aleluia, voltar atrás das palavras que eles estavam colocando diante de Deus, até contra o próprio líder, contra a igreja, contra aquilo que Deus estava
fazendo, e Deus agora, então, através de Moisés, começa a fazer algo novo no meio do povo. Aleluia. E o que acontece? A Bíblia diz que o primeiro estado, murmuração, os seus próprios caminhos, maus decisões, nunca se afirmava na promessa, questionando o pão que Deus havia dado. Mas no segundo estado houve diferença. A Bíblia vai dizer que no segundo estado, irmão, eles percebendo que Deus havia mandado aquela serpente entre o povo, e as picadas eram doloridas, causava morte. Aleluia. Sabe como isso significa para nós hoje? É como o pecado. O pecado vem, invade, entra e dá uma picada, né? Passa você por uma situação, hoje por outra, amanhã por outra, e de repente você está tão longe, tão distante daquilo que é a proteção de Deus, que você vai sentir um aperto na alma, no coração. Mas a Bíblia diz que quando eles começam a viver isso, eles fazem algo muito importante. Eles confessam a sua fraqueza. A Bíblia diz que aquele que vem a Deus e confessa o seu pecado, a sua fraqueza, esse alcança a misericórdia do Senhor. O estado era ruim, o estado era terminal, a serpente estava ali, o juiz estava entre o povo, muitos morrendo, mas de repente alguém lembra da misericórdia de Deus e vai até Moisés e fala: olha, Moisés, nós temos pecado contra Deus, nós temos pecado até contra você, nós temos questionado daquilo que Deus tem nos dado para se alimentar, nós temos sido ingratos para com Deus. Então a Bíblia diz que eles pedem para Moisés fazer o quê? Ora por nós. E Moisés vai para a presença de Deus. Mas olha a sabedoria de Deus, irmãos. Isso aqui é algo muito simbólico para os nossos dias. Naqueles dias Deus bem sabia que era necessário ver alguma coisa para crer. Será que hoje é diferente? A Bíblia diz que se não vê sinais, não creio. Tem muita gente que não consegue se deparar com sinais de Deus. É como o pastor falou aqui esses dias: Deus nos dá muito, é que a gente não consegue ver o muito de Deus. E o ser humano, na sua teima, na sua forma de vida, sempre querendo mais, querendo do seu jeito, no seu tempo, na sua hora, na sua maneira. E Deus muitas vezes vai avaliando. Mas a Bíblia diz que quando nós agradecemos pelo pouco, Ele vai nos colocando no muito, para a glória do seu nome. Isso é gradativo, irmão. É vida espiritual, é vida física, é família, é em todas as áreas da nossa vida. Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar. Mas sabe quando Ele vai entrar realmente na nossa casa? Quando nós aprendemos a glorificar a Ele e se acomodar com as coisas humildes. Não foi assim que Ele falou? Se acomoda com as coisas humildes. Eu tenho carrinho, é simples, mas graças a Deus eu estou ainda pagando um aluguelzinho, mas glória a Deus, estou debaixo do teto, estou guardado, não tenho um estoque de arroz lá no meu celeiro, mas ainda tenho um pacote, graças a Deus. Não está, aleluia, não tem aquela coberta de pelo de carneiro, mas eu tenho aquela seca-bolsa que me esquenta. Tá bom, glória a Deus. O que mais me alegra é que Ele está comigo no caminho, glória a Deus. Ele está cuidando da minha vida demais. Eu não espero nele só nessa vida, mas eu espero na vida futura que Ele tem reservado para mim agora. Lá não vai ter frio, lá não vai ter dor no traço, lá não vai ter luta, lá não vai ter dificuldade. Tudo que passamos já passou, tudo se faz novo. Então agora nós temos uma guerra para chegar lá. E o inimigo, irmão, o que ele mais quer fazer nessa hora é colocar no coração do homem: Deus é muito duro quando Ele está corrigindo vocês. Diga para Satanás hoje: mentira. Se Ele está me corrigindo é porque Ele me ama. Se Ele está me açoitando é porque Ele ainda me tem por filho. Se Ele está batendo, eu preciso entender que o cajado do Senhor consola, é para me trazer para a presença. Tem hora que eu sinto Ele pegando assim, puxando. Tá bom, glória a Deus. Eu digo: Senhor, é o teu amor pela minha alma. Eu preciso entender o propósito. O que mais, irmão? A Bíblia diz que então, quando eles percebem
a condição de pecado, de fraqueza, eles vão até Moisés, confessam, aleluia, a Bíblia diz que eles recebem o quê? Imediatamente perdão dos seus pecados. De que maneira? Olha a sabedoria de Deus. Deus sabia que se não colocasse alguém lá na frente com a serpente no haste e fosse embora com o caminho afora, para que alguém que estava lá atrás, picado pela serpente, olhasse para frente onde estava a serpente de bronze, sabe o que muitos iam fazer? Ainda ia continuar murmurando, sem saber para onde olhar. Então a serpente ela nem ficou muito baixa, ela tem que ser levantada bem alta. Sabe por quê? A Bíblia diz lá no livro de João que assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus também foi levantado no madeiro, para que todo aquele que é pecado pelo pecado, todo aquele que está vivendo uma vida de incredulidade, todos aqueles que perderam a graça de crer na salvação que Ele tem oferecido, ainda hoje pode olhar para Ele como o termo da terra e alcançar a salvação e livramento para a sua vida, porque Ele continua sendo o Senhor. O antídoto que curava o veneno da serpente agora não estava mais no sacerdote, agora não estava mais em Levita, agora não estava mais na vida de Moisés, agora não estava mais na vida de ninguém. Tinha que olhar para onde? Para a serpente. E hoje tem que olhar para onde? Para aquele irmão que ora, não para o profeta, não para a placa da igreja, não, vamos olhar para, não, a Bíblia diz assim, Jesus falou, vinde a mim, glória a Deus, olha para mim, aleluia, olha para mim que tem poder de mudar a história, glória a Deus. Tem muita gente perdendo a vitória porque não olha para o destino certo, tem muita gente no foco do Senhor e olhando para tantas coisas, buscando possibilidade que não vem. Mas quando a gente aprende a saber que Ele é Senhor, que pode remir, que pode perdoar, que pode apagar a transgressão, que pode mudar a história, a gente tem prazer, mesmo com dor, mesmo com luta, a gente arrastando aos pés dele e entregando para quem pode resolver as nossas questões. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ausentou daquele povo todas as possibilidades de cura do veneno daquela serpente. Não tinha outro jeito. Se alguém fosse picado pela serpente e continuar olhando para frente onde estava a serpente de bronze, para não morrer do antídoto veneno que aquela serpente tinha. E hoje tem muita gente parando no caminho, olhando para os lados, para o outro, tentando achar um jeitinho. Não dá certo. Olha para frente, olha para Jesus, lembra do sacrifício. Ele já foi levantado, e quando ele foi levantado ali, a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Tudo aquilo que pesava sobre a sua vida, ele leva ali no madeiro. Tudo aquilo que te impedia de ser alcançado por uma graça de salvação, aleluia, agora cai por terra. Só que tem uma coisa, sabe quem perde a batalha? Quem deixa de olhar para Ele como Senhor da alma. O Deus que sara, o Deus que muda a história, o Deus que pode trabalhar de uma forma tremenda e gloriosa. E muitos dos nossos irmãos, eles alcançaram a misericórdia de Deus, porque reconheceram as suas dificuldades e foram até o Senhor pedir misericórdia. O próprio Davi, segundo o coração de Deus. A Bíblia também fala sobre o próprio filho pródigo que viu a sua condição. E o que ele fez quando ele viu que o estado era ruim? Ele disse, vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou chegar lá, nem vou reivindicar direito não. Vou dizer, pai, se o senhor não quiser mais colocar eu aí registrado nos seus documentos como filho, mas me deixa ser pelo menos um trabalhador. Só que o pai não deixa. O pai não deixa. Quando ele vê o filho, ele corre para abraçar, ele corre para preparar a melhor festa, ele coloca anel no dedo de novo, dizendo, não, tu és meu, você também tem direito, glória a Deus. Esse é o amor de Deus para com aquele que se volta para o Senhor. Mas infelizmente, irmão, se isso não acontecer conosco nesse caminho que nós estamos vivendo, meus queridos, vamos continuar participando da comunhão, vamos continuar com a carteirinha de crente no bolso, vamos continuar
ser chamado de ministro, seja lá do que for, mas se a presença dele realmente não estiver dentro do coração da alma, um dia nós vamos sentir falta, e pode ser tarde demais para nossas vidas. Olhemos para Jesus esta noite. Olha o que a Bíblia vai dizer. O remédio neste modo para a cura de Israel, nunca teria pensado, ou seja, em olhar sobre a serpente, porque mostrava o pecado. A serpente de bronze foi colocada sobre uma haste, e mais tarde o Senhor sobre o madeiro. Quem fitava, vivia. E quem olha somente para Jesus nesse tempo, também viverá. É o que ele falou: pode estar morto, ainda viverá. Morto em ofensa, morto em pecado, morto numa condição espiritual, morto de tantas formas. Mas eu digo, se olhar para o Senhor como Deus único da alma, Ele tem poder para fazer a obra e mudar a situação. Eu vejo assim, irmão, que nós andávamos tão longe daquilo que era a graça de Deus. Estávamos perdidos na nossa condição, pela natureza adâmica que nós vivíamos lá atrás. E a Bíblia diz que ele paga o preço, glória a Deus. Ele vai para o madeiro, e Isaías escreve toda a história, dizendo assim que tudo que pesava sobre nós, agora estava sobre ele. E sabe o que ele fez? Não abriu a boca para nos dar a oportunidade de ser vencedor e olhar para ele. A serpente de bronze era um remédio de Deus para o povo que estava morrendo. Da mesma maneira, Jesus é a única salvação eterna para esses dias. Então, para onde vamos? Para onde nós vamos? Me apresenta um caminho aí que vai trazer um pouquinho de folga. Nós que servimos a Deus não temos, mas tem um aí que está lá fora, que ele tem toda essa proposta. Não foi o que ele fez com Jesus? Se você me adorar, te dou tudo isso aqui. Você quer glória? Tudo isso aqui, essa glória eu te dou também. Que mais que você quer? Aleluia. O inimigo está aí fazendo proposta. Só que tem uma coisa, irmão: isso é por um tempo, é por uns dias. Mas quando chegar a eternidade, não tem nada relacionado à eternidade. Por isso que a igreja não pode fazer negócio com o inimigo, não. Está difícil, mas louve. Está sendo perseguido, mas adore. Está passando pela prova, mas glorifique o Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua luta, na sua causa, porque Ele entende muito bem em detalhe qual é a situação. O homem não entende, o homem pode não ver, mas Deus, Ele vê em detalhe, aleluia, nossas lutas e as adversidades que nós enfrentamos. A utilização do remédio naquela hora não adiantava olhar para as picadas também, nem para aqueles que estavam moribundos morrendo. É o que acontece com muita gente. Não, mas se o outro está morrendo, não tem nada eu morrer também. Se o outro se desviou, não tem nada eu me desviar também. Se a outra igreja lá, que era tão boa, que servia a Deus, agora corrompeu, também não tem nada eu também usar os mesmos princípios. Afinal, parece que Deus também está lá, morto. Está morto, e a gente está olhando para os moribundos, para os fracassados, para aqueles que deixaram de servir a Deus. Só que a Bíblia diz, irmão, que vai chegar um dia e vai haver a diferença. Eu fico preocupado com isso aqui. Não foram todos que entraram na arca, não. Foi o justo Noé com a sua família. A Bíblia diz que, como nos dias de Noé, será agora a vinda do Filho do Homem. Amém? O povo está embaraçado, o povo está confundido, o povo está entrando por um caminho que está levando eles para longe de Deus, e o inimigo está aplaudindo, está feliz da vida com muita gente, e muitos seduzidos, enganados, e pensando que está bem tranquilo para o dia do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmão, que vai haver diferença daqueles que serviam e daqueles que não serviam a Deus. Não é o homem. Nós não temos o direito de tirar ninguém. Não está em nós, aleluia, às vezes dá uma pontadinha por cima do joio para não sufocar o trigo de Deus. Mas tem uma coisa: no dia do Senhor Ele vai arrancar. Ele vai arrancar e vai atar em óleo e vai queimar, mas o trigo dele vai voltar para o celeiro e vai estar com o Senhor. Não vale a pena nós olhar para o Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer ainda aqui, não comparações, né? Então, não adianta
adiantava olhar para o sacerdote, não adiantava olhar para ninguém, né? Agora, isso aqui também tem que ser a atitude do pecador em relação a Cristo nesses dias. Quem não peca? Quem não fracassa? Quem pode bater no peito? Tem alguém para vir aqui na frente e dizer assim: eu nunca errei. Vem aqui, por favor. Só que tem uma coisa: a gente pode dizer assim: Senhor, eu tenho a minha luta, mas eu sei que a tua misericórdia é tão grande. Eu tenho as minhas fraquezas, mas eu não quero viver isso para entristecer o Senhor. Eu quero mudar a minha vida, eu quero a tua presença para me fortalecer. São pessoas que não são conformadas, não é conformado com a vida vazia, não é conformada sem a vida com Deus, não é conformado e não se sentir Deus no trajeto, no caminho, porque infelizmente tem muita gente que está perdendo a essência de viver essa palavra. Eu digo para os irmãos uma coisa: muitos serão surpreendidos, mas bem-aventurados são aqueles, aleluia, que podem estar dizendo para mim assim: pastor, eu não sei, eu acho que esse veneninho dessa serpente também tem me acertado alguma vez, de alguma forma, porque eu sinto dor aqui, está pesado esse lado de cá, parece que tem alguma coisa acontecendo ali, irmão. Mas o segredo de você vencer e estar em segurança é não parar de olhar para quem te chamou. O homem pode falhar, o homem pode fracassar, não pode? A mulher também que você confiava, às vezes olha assim, nossa, não me atendeu, liguei, não consegui nem falar. Não tem problema não. Você tem um Deus que você pode ligar a qualquer hora. Lá, se você tem intimidade e tem crédito, pode ligar. Ele não vai deixar de te ver. É de madrugada, é de noite, é de manhã cedo, seja de qualquer hora. Esse Deus está conosco para nos ajudar. A Bíblia diz, irmão, que somente aqueles que olhavam para a serpente, quando era picado pelas serpentes carnal que estavam na terra, eles alcançavam o livramento do antídoto. Hoje não é diferente. Não tem para onde olhar para nós sair de uma condição de pecado, de fraqueza, a não ser debaixo da presença e dos olhos do Todo-Poderoso. E tem mais: dos olhos dele ninguém foge. Não adianta eu ficar aqui batendo no peito falando não. Vamos confiar na misericórdia e se esconder no Senhor. Porque Ele está vindo, irmãos, para buscar a sua igreja. E naquele dia, quem estiver pronto vai entrar. E aqueles que estiverem murmurando, criando situação contra Deus, contra os homens, vai ficar confundido e embaraçado. Por isso que a Bíblia diz assim, que a carreira que nos está proposta, ela tem que ser feita com muito cuidado. Deixamos embaraço. Deixa embaraço. Solta o peso. Deixa para lá. Está pesando, não é de Deus, deixa. Vai deixando para trás, vai arrumando, vai ajustando. Porque o caminho para entrar lá, sabe o que ele é? Quem sabe? O caminho do céu é estreito. Bagagem vai entrar? Não. Ninguém leva fazenda, ninguém leva o carro do ano, ninguém leva dinheiro, né, irmão? Vai levar nada, tudo fica aqui. Mas tem uma coisa: quem tiver a presença tem passaporte. Aleluia! E vai ter o nome citado. Entra fulano e tal. Glória a Deus, que coisa linda. E a Bíblia diz que ainda nós não vamos ter esse nome aqui que foi escolhido pelos pais, não. Deus nos dará um novo nome. Oh, Ele nos dará um novo nome. Ele vai colocar sobre a nossa cabeça, glória a Deus, não é a coroa de sofrimento e de peso que às vezes pesa agora a responsabilidade sobre nós. Ele nos dará a coroa de glória eterna. E vai dizer: vinde, bendito. Aleluia! Oh, glória a Deus, vai valer a pena. Por isso que eu tenho essa batalha. E tem alguém que não está entendendo. E Deus diz assim para ti: corra para o altar. Prepara a tua vida na presença de Deus. Santifica na verdade e busca o Senhor com o teu coração, porque Ele tem resposta para a tua vida e tem vitória. Hoje nós vamos tomar essa Santa Ceia, irmãos, olhando para Cristo e dizendo: não está em mim, mas está nele. Não está em minha condição de fazer, mas a misericórdia dele é tão grande que vai se estender para mim aqui esta noite. Oh, glória a Deus. Eu sinto que nós vamos tocar esse corpo dele hoje aqui no sangue. E
Isso aqui vai ser um antídoto contra, irmão, a maldade do aniversário contra a nossa vida. Sabe por quê? Nós vamos tocar com convicção, com esperança de que Ele vem. Não estamos fazendo isso aqui como ritual, não. A igreja não faz ritual, não. Isso aqui é festa. Isso aqui é comemoração. Isso aqui é para lembrar. Isso aqui é ordenança. Glória a Deus. O primeiro batismo, o segundo, a Santa Ceia ordenada pelo Senhor. E a igreja está alegre. E sabe por que nós comungamos essa fé e participamos da mesa do Senhor? Porque temos esperança. E qual é a nossa esperança? É de que Ele vem. Em breve Ele vem. E nos dará todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Outro dia eu vi o testemunho de um moço, e aquilo ficou no meu coração. Moço cego, nasceu cego, nunca viu a luz do dia. Ele falou assim: eu já viajei para tantos países, pisei em tantas terras, e alguém me dizia assim: olha, tem um castelo lindo ali do outro lado, tem uma muralha, uma montanha linda desse outro lado, olha que lago lindo do outro lado. Ele disse assim: eu nunca pude ver, mas eu sempre louvei a Deus. E tem uma coisa: quando eu pisar lá, eu vou ver tudo, lá os meus olhos se abrirão. Então é por isso que, mesmo sem ver nada aqui nessa vida, eu continuo sendo verdadeiro. Tem hora que eu baseio a minha fé, irmão, na vida dessas pessoas, porque nós temos tanto, não é verdade? Caminhando com nossos pés, temos as nossas mãos para o trabalho, nossos olhos para avistar, né? Temos condição de nos alimentar. Tantas coisas boas Deus tem feito por nós. Mas tem dia que a gente poderia fazer mais. A gente está tão duvidoso, tão certo, tão cansado. E o Senhor olhando para cada um de nós com a sua misericórdia tão grande. Oi, irmãos, preparamos as nossas vidas. Vamos olhar para o Cordeiro de Deus, porque Ele tira o pecado do mundo, garante vida eterna, e a presença dEle nos dá segurança, alegria e paz para o nosso coração. Quem vai continuar fazendo isso na presença de Deus? Senhor, os meus olhos vão estar na Tua presença, os meus olhos vão estar sobre o Senhor, os meus olhos vão estar sobre Ti, Senhor, que é Deus que cuida da minha vida. Oh, glória a Deus, Ele vai cuidar de nós com o seu amor e com a sua vontade. Glória a Deus, amém, queridos? Que Deus abençoe, que Deus fale aos nossos corações.